Fala pessoal, José Luiz Lopes com vocês mais uma vez no canal Ler é Preciso. Nesse vídeo eu continuarei o projeto da leitura comentada do excelente livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades de Roger Olson. Hoje com o mito número 8, que diz o seguinte: o arminianismo não acredita na predestinação. Será que o arminianismo realmente não acredita na predestinação? Isso é um mito muito comum, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, de achar que Jacó Armínio não ensinava, não cria na predestinação. Vejamos aqui o que é que Roger Olson escreve nesse livro, na página 235, como Jacó Armínio ele define a predestinação. Jacó Armínio define a predestinação da seguinte maneira: é o decreto da boa vontade de Deus em Cristo, pelo qual ele resolveu, dentro de si mesmo, desde a eternidade, justificar, adotar e dotar com vida eterna crentes sobre os quais ele havia decretado conceder fé. Então, Jacó Armínio, ele nunca negou a predestinação. Ele apenas não entendia a predestinação do ponto de vista calvinista, como uma pré-ordenação, digamos assim, daqueles que seriam salvos e daqueles que não seriam salvos. O arminianismo, o Jacó Armínio, melhor dizendo, ele lançou alguns argumentos sobre a questão da predestinação calvinista. Ele argumentava o seguinte: como é que um apelo ao evangelho, um apelo ao incrédulo para que ele se converta a Cristo, como é que esse apelo pode ser sincero se Deus já pré-ordenou aqueles que receberiam de bom grado aquela palavra e também já pré-ordenou aqueles que continuariam no seu estado decaído? Como é que um calvinista, se ele levar até as últimas consequências o seu entendimento acerca da predestinação, como é que um calvinista ele pode evangelizar um incrédulo e dizer que Cristo morreu por ele? Na realidade, ele não pode. Porque se ele acredita que Deus ele já pré-ordenou aqueles que seriam salvos e que Deus também, que Cristo morreu apenas para os eleitos, como é que o evangelista calvinista ele poderá dizer para aquele incrédulo que Cristo morreu por ele também? Já que Cristo não morreu por todos, morreu apenas para os eleitos, como é que ele sabe que aquele incrédulo é um eleito? Essa é uma das grandes problemáticas. Outra problemática que Jacó Armínio falou foi a respeito de Deus ter decretado a queda da humanidade. Para Jacó Armínio isso era um grande problema, porque maculava a santidade e a bondade de Deus. Se Deus decretou a queda, então, indubitavelmente, ele acaba sendo também o autor do pecado. Outra questão bem interessante que Jacó Armínio vai abordar é sobre a questão daqueles textos, que são eles 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3,9, que falam sobre Deus não desejar que ninguém se perca, que Deus deseja que todos se salvem, que ninguém pereça. Essa é a vontade de Deus. Essa palavra todos é todos mesmo. Os calvinistas entendem que essa palavra todos não engloba toda a humanidade, mas algumas alternativas são mas toda espécie de homem, ou homens de todas as nações. Charles Spurgeon, que foi um grande calvinista, príncipe dos pregadores, grande evangelista, ele chega a dizer que todos ali é todos mesmo. Será que Deus, se quisesse dizer que está falando de homens de todas as nações, ele não teria inspirado o escritor bíblico a escrever desse jeito? E Charles Spurgeon, ele tinha consciência de que se todos realmente é todos, vai causar um grande problema para a doutrina calvinista. Mas o mesmo argumentava que ele preferiria ser incoerente com seu sistema de doutrinas do que ser incoerente com a palavra de Deus. Então, qual seria a alternativa arminiana a respeito da predestinação? Como Jacó Armínio explicaria essa predestinação? Os decretos de Deus. Muitos também pensam que o arminianismo nega os decretos de Deus. Isso não é verdade. A diferença entre os decretos na teologia arminiana e nos decretos da teologia
calvinista é que os decretos na teologia arminiana são cristocêntricos. A supremacia é de Cristo. Talvez você esteja um pouco assustado com o que eu estou dizendo, mas vejamos o seguinte. Vou pegar aqui a teologia sistemática de um grande calvinista, né, o brasileiro Franklin Ferreira, uma teologia sistemática muito boa, por sinal, ele é presbiteriano. Aqui ele vai falar sobre a ordem dos decretos na visão calvinista. Ora, as principais vertentes da teologia calvinista são a vertente supralapsariana e a infralapsariana. Ora, supralapsariano vem do latim supra, acima de, antes de, lapsus, queda. Então, na visão supralapsariana, a eleição, o decreto da eleição, vem antes do decreto da queda. Então, para os supralapsarianos, os decretos são os seguintes, na seguinte ordem. Primeiro, Deus decreta eleger alguns homens que seriam criados para a vida e condenar outros para a destruição. Segundo, Deus decreta criar toda a humanidade, os eleitos e os reprovados. Então, no supralapsariano, o primeiro decreto é a eleição. Primeiro Deus decreta eleger, depois ele decreta criar. Terceiro decreto, Deus permite a queda. Ora, alguns dizem que Deus não só permite, como ele decreta a queda, mas isso aí é um outro assunto. Quarto decreto, Deus decreta prover um redentor para os eleitos. Olha onde é que aparece Cristo aqui, no quarto decreto. O quarto decreto de Deus é prover um redentor, no caso Cristo. E o quinto decreto, enviar o Espírito Santo para aplicar a redenção obtida por Cristo no coração dos eleitos. Na visão infralapsariana, infra, no latim, depois de, ou seja, agora o decreto da eleição é depois do decreto da queda. A ordem dos decretos são as seguintes, são muito parecidas, mas vai mudar esses dois. O primeiro decreto não é eleição, o primeiro decreto é criar a humanidade, boa, sem mácula, sem defeito. O segundo decreto permitir a queda. No terceiro decreto, aí sim aparece decretar, eleger para a salvação alguns homens e deixar os demais no seu estado de condenação. E, mais uma vez, o quarto decreto, prover um redentor para os eleitos. Cristo aparece aqui também no quarto decreto. E quinto e último, enviar o Espírito Santo para aplicar no coração dos eleitos, através da palavra, a redenção obtida por Cristo. Então, essas são as ordens dos decretos calvinistas, na visão supra e infralapsariana. Armínio, ele lançou uma alternativa. O primeiro decreto, segundo a visão arminiana, é que Deus decreta Cristo como redentor. Olha a primazia de Cristo aqui nos decretos arminianos. Jesus, ele foi predestinado para ser o redentor da humanidade. O segundo decreto, segundo a visão arminiana, é que Deus decretou receber todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo e deixar de lado aqueles que continuam descrentes, que não aceitam o sacrifício de Cristo. Olha que aqui é algo geral, não é algo individual, ok? É uma grande diferença também, essa predestinação geral e não individualizada. O terceiro decreto na visão arminiana, Deus decretou conceder os meios necessários de arrependimento e fé para todos aqueles que aceitarem a Cristo. A fé e o arrependimento não são obras humanas, não vem do ser humano. Deus decretou conceder esses meios. A fé vem de Deus também. Que é outro mito que eu já falei aqui já em outros vídeos. É outro mito imaginar que a salvação, do ponto de vista arminiano, é uma salvação pelas obras, é uma salvação pelo mérito, que o ser humano escolhe crer. Não é bem assim. Mas isso tem outros vídeos aqui, em outros mitos que eu falei sobre esses assuntos. E o quarto decreto, aqui sim, Deus decreta salvar e condenar individualmente aqueles que aceitaram a Cristo e, consequentemente, condenar aqueles que continuam no seu estado de incredulidade.
Olha, esses decretos, essa ordem dos decretos na visão arminiana tem algumas vantagens. Primeiro, a questão da criação. A criação, ela não é o primeiro decreto, como na visão infralapsariana, por exemplo. Ou seja, na visão infralapsariana, parece que a criação é apenas um estágio para a queda. Outra vantagem dessa visão arminiana é a primazia, a supremacia de Cristo. O primeiro decreto é eleger Cristo, predestinar Cristo como Redentor da humanidade. E isso está muito de acordo com outro grande teólogo, calvinista também, Karl Barth, que também via Cristo com supremacia na predestinação. E a outra vantagem, e essa aqui talvez seja uma das principais, é fazer justiça à bondade de Deus. Jacó Armínio não conseguia vislumbrar, não aceitava o calvinismo, porque este, na sua opinião, e na minha também, macula a bondade de Deus, faz de Deus um tirano. Ora, Deus quer que todos sejam salvos, mas ele não permite que todos sejam salvos ao mesmo tempo. Jacó Armínio, ele argumentava muito isso. Alguém me explique isso. Roger Olson conta no seu livro. Ele faz essa pergunta retórica. Alguém me explique como é que Deus deseja que todos sejam salvos e, ao mesmo tempo, ele não dota de condições para que alguns sejam salvos. Isso é muito complicado. É um grande entrave na teologia calvinista. Então, resumindo, o que é a predestinação segundo o ponto de vista arminiano? A predestinação, predestinados, são todos aqueles que terão fé em Cristo. Deus, através da sua presciência, ele anteviu a fé. E aqueles que crerem em Cristo serão eleitos. Eleitos em Cristo. Cristo é o predestinado. E todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício serão eleitos nele. É um sistema 100%? É um sistema que não tem falhas, não tem brechas nenhuma? Claro que não. É uma explicação, assim como é a explicação calvinista. No entanto, o que se deve fazer, e o objetivo desse vídeo é, você pode até não concordar com a visão da predestinação arminiana. Ok, tudo bem. No entanto, não diga que o arminianismo não acredita na predestinação. Tá? Então esse é um grande mito. O arminianismo defende sim a predestinação, no entanto, com a visão bem diferente da visão calvinista. Beleza? Então, oitavo mito, o arminianismo não acredita na predestinação. Faltam apenas mais 2 mitos para terminarmos essa leitura comentada do livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, de Roger Olson. Se você assistiu esse vídeo até aqui, espero que você tenha gostado. Faça aí um comentário, dê uma sugestão, se não concorda ou se concorda. Estamos aqui abertos para o debate. Claro, no amor em Cristo e com todo respeito. Ok? Aguardo você nos próximos vídeos e vamos ler, porque ler é preciso.